Como é que um filme pode ajudar a gente a entender melhor e se dar melhor numa entrevista? Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. Hoje é um vídeo muito especial porque a gente está chegando no final dessa primeira leva de vídeos sobre processo seletivo. A gente aprofundou alguns temas de processo seletivo, então a gente falou muito sobre dinâmica de grupo, a gente falou sobre currículo, a gente vai falar aí algumas coisas sobre teste ainda mais pra frente, mas a gente está chegando no final dessa primeira leva aí aprofundada de processo seletivo. A gente vai fazer outros, vai falar sobre entrevistas específicas, vai fazer vídeos específicos sobre cada tipo de dinâmica de grupo, mas essa primeira leva está acabando. E hoje, para dar o tema do nosso vídeo, tema entrevista, mas para dar o histórico, o corpo do vídeo, a gente vai falar sobre um dos filmes que eu mais gosto de todos os tempos, que é O Diabo Veste Prada. Bom, para você que não viu o filme, eu aconselho muito. É um filme sobre carreira. O filme é basicamente inteiro construído, nas relações corporativas, em você querer subir na empresa ou não, você ter o primeiro emprego, como é isso, o que você tem que submeter, o que você não tem, valores profissionais, etc. Se você não viu, talvez eu dê alguns spoilers aqui, não muitos, porque eu vou falar só sobre a primeiro pedacinho do filme, mas se você não viu, é interessante que você veja. E para você que já viu o filme, esse conteúdo ele vai se passar apenas uns 10, 15 primeiros minutinhos do vídeo, onde a Andrea, que é interpretada pela Anne Hathaway, que é a personagem principal aí do filme, ela e a Meryl Streep também, ela faz a primeira entrevista com a Meryl Streep, que é a diretora da Runway, que é a revista de moda. E nessa primeira entrevista, que dura aí por volta de... acho que a cena inteira deve ter 3 minutos no máximo. A gente vai colocar alguns pedacinhos aqui pra gente ver. Mas nessa primeira entrevista a gente já consegue ver algumas coisas muito erradas que a gente não pode cometer como a Andrea cometeu. Claro, spoiler, dá tudo certo. A Andrea consegue entrar, ela passa pelo inferno lá dentro, mas ela consegue entrar na vaga que ela quer. Porém, a entrevista ela não vai bem, tá bom? Então, vamos começar falando aí de alguns itens que a gente consegue observar sobre entrevista nesse filme. O primeiro item que eu separei, talvez não seja um item que dá pra ver na entrevista, a gente não vai colocar a ceninha agora, porque talvez tenha no filme ali um momento dela até refletindo, mas a situação da Andrea dentro do filme, a gente descobre que não é uma situação que ela pode fazer isso, mas você deve fazer até para evitar as desventuras, vamos chamar assim, que a Andrea passa durante o filme. Então, primeira coisa muito interessante que a gente pode enxergar aí dentro disso é você refletir se aquela vaga é realmente para você. De novo, eu sei que o momento que já estamos num sistema, o sistema capitalista já não permite que a gente viva vidas muito plenas, com o trabalho que a gente quer e começando já onde a gente quer e tendo sustento para isso em qualquer trabalho. Eu entendo, mas e o momento, o momento aí, pandemia, pós-pandemia, vai ser um momento muito complicado para a gente achar um trabalho maravilhoso que a gente quer fazer e tal. Então eu entendo as dificuldades. Mas na medida do possível, antes de enquanto você estiver procurando as vagas, tenta direcionar o seu esforço maior para vagas que você realmente tenha interesse de trabalhar, que você queira, que você tenha uma certa paixão pelo assunto, pela indústria, pelo tipo de vaga, pelas atividades profissionais, mas pelo menos tenta direcionar isso, o seu esforço de procura de trabalho para coisas que você ache legal, não para coisas que paguem mais ou que você queira. Claro, se receber mais se for um valor seu e é um valor, beleza, então dedica o seu esforço para quem paga mais se você não liga para algumas outras coisas. Porém, se você tiver aí alguns outros valores diferentes de ganhar muito dinheiro, então você quer ser apreciado, você quer trabalhar num lugar legal, você quer trabalhar numa coisa que te dê prazer, etc, etc, tenta direcionar o máximo esforço para esse tipo de vaga. Então a primeira coisa que a Andrea não faz é que ela
não direciona, ela vai simplesmente para a indústria, né? Ela é jornalista, né, dentro do filme, e ela manda currículo para qualquer publicação possível, sem se importar muito sobre o tipo de coisa que ela quer fazer. A segunda coisa, né, a ceninha que a gente vai encaixar aqui, é sobre você pesquisar a empresa, se caso seja para trabalhar na empresa e não seja para trabalhar como tal cargo na empresa. Então, o que eu estou dizendo? Pesquise sobre a empresa que você vai trabalhar, mesmo que seja possível trabalhar em várias áreas dessa empresa. Ah, mas área, eu só sou, vamos supor, né? Eu trabalho só com facilities, eu trabalho só com limpeza, eu trabalho só com financeiro, então eu vou trabalhar para aquilo. Tudo bem, mas vamos supor, né, no caso da Andrea, ela não se aplica para um emprego na Runway, na revista de moda. Ela se aplica para um trabalho na Elias Clark, que é a editora, a produtora, a editora de várias revistas. É como se você se aplicasse para um trabalho para trabalhar na Abril hoje. A Abril hoje é um conglomerado de revistas, então você pode trabalhar em várias. Se você não sabe para qual revista, para qual publicação, para qual área você vai, que é o caso, né, trazendo um pouquinho mais para o mundo fora só do jornalismo, né? Se você vai trabalhar, se você está se aplicando, por exemplo, para um trainee ou um estágio de uma empresa muito grande, um banco, uma empresa de bens de consumo multinacional, etc., você nem sempre vai se aplicar para o trainee para engenharia do banco. Você vai trabalhar em qualquer lugar. Você vai ser um trainee e você vai ser alocado depois. Então o ideal é que você pesquise, mesmo que haja mais de uma vaga possível. Pesquise a empresa como um todo. Então vamos supor, né, trazendo para a realidade do Brasil, se você fosse se aplicar para trabalhar na Abril em uma das revistas, quais revistas você queria trabalhar, quais que você aceitaria e quais que você não quer, por exemplo. Então, tenta pesquisar sobre a empresa de uma maneira um pouquinho mais completa. Não, eu vou trabalhar na Abril, com certeza eu vou trabalhar na Super Interessante. Então eu quero lá, e tudo bem, eu vou pesquisar tudo sobre o Super Interessante, chegar lá não tem vaga. Tem vaga nas outras, uma revista de moda, uma revista de carro, que é o caso da Andrea. Numa das cenas deletadas, que a gente vai colocar aqui, ela percebe que ela pode trabalhar em duas vagas, na Runway ou em uma revista de carro. E ela até ri quando chega o momento dela escolher, porque ela acha que a revista de carro nunca. E ela acaba indo para de moda. Mas não é bem isso que ela quer. I have two positions available. One is the assistant to the road test editor at Auto Universe magazine. And the other one? Então, como a gente viu aí na ceninha, né? Ela dá risadinha da moça e fala que não vai trabalhar. E é até aí, nesse momento, que ela aparece já na Runway para trabalhar, né, dentro da revista de moda. Ela não fez a pesquisa dela, então ela só optou pela opção menos pior. Ok? Então, se a gente for fazer esse trabalho, faça um trabalho de pesquisa mais completo. Bom, falamos sobre pesquisar sobre a empresa, né? Mas agora a gente vai falar sobre se preparar para a entrevista. Então, a partir do momento que você fez a sua pesquisa, tem alguns dados que você tem que tirar que são dados mais práticos, né? Claro, além de você pesquisar quem são as pessoas importantes que você pode conhecer, o que elas fazem, quais são as atividades, de repente até onde está a empresa dentro do mercado que ela está, etc, etc, etc. Para você ter conversa, para ter com o entrevistador, também tem coisas um pouquinho mais práticas que você deve prestar atenção. Também numa cena deletada, que a gente vai colocar, a Andrea, ela vai para o prédio errado. E acaba que no contexto do filme inteiro não faz muita diferença, né? Ela chega antes aí do horário previsto, ela tá preparada nesse ponto, ela, né, vamos pintar aí o negócio, ela, mesmo atrasada, mesmo estando em outro prédio, ela consegue chegar na hora ainda, então sinal que ela se preparou. Mas, se ela tivesse pesquisado o endereço, a cultura do local, etc., se ela tivesse se preparado para essa entrevista dessa forma, talvez não tivesse passado por esse sufoco. Vamos ver a cena. Morning. What floor is Elias Clark Human Resources? Honey, you want West 49th.
como a gente viu aí, acaba que ela não se atrasa, ela chega no horário, chega até antes, né, da Miranda, né, da personagem, da entrevistadora chegar no local. Porém, ela deveria ter pesquisado também quem era a Miranda, que ela não pesquisou, o que faz a Runway, qual é a posição de mercado dela, se trabalha com moda, ela deveria ter se preparado um pouquinho mais, a gente já vai falar o porquê, e também qual é a cultura da empresa, se ela estava disposta àquilo. A gente vê que ela se adapta à cultura no restante do filme, mas que não é uma cultura que ela aprecia, e não é também uma cultura onde os talentos que ela tem, a gente vê muito isso durante as pré-entrevistas, até um pouquinho na entrevista, ela escreve muito jornalismo investigativo, jornalismo de denúncia, jornalismo político, e não é bem ali onde ela vai se destacar. Mas ela teria evitado, talvez, nem teria iniciado essa entrevista se ela tivesse pesquisado um pouquinho mais. Uma parte do preparo para a sua entrevista, que a gente viu aí, né, contém saber o local, saber a cultura, posição no mercado, mercado de atuação, pessoas importantes, etc, etc, etc. Esse próximo item faz parte de uma parte pequena do seu preparo para a entrevista. Por que a gente vai destacar aqui? Bom, porque a gente está falando de O Diabo Veste Prada. Claro que é uma situação gritante que acontece, né? A gente vai falar de se preparar, de se vestir adequadamente para a entrevista. Eu já falei isso, né? Teve um vídeo aqui, acho que do Desafio Rápido, que a gente falou sobre dicas de entrevista, acho que são 2 vídeos até, e a gente fala muito de vestuário, né? A gente fala que você não tem que ir de cetro e toga e nada, não tem que ir no máximo social possível para as entrevistas, mas você tem que saber a cultura um pouco da empresa. Falando do Diabo Veste Prada, tem uma parte muito icônica, né, da entrevista em que a Miranda faz uma série de perguntas e ela fala uma hora assim: e você não tem conhecimento ou interesse nenhum por moda. E aí a Andrea tenta falar: não, eu acho que isso depende e tal. E aí a Miranda fala assim: não foi uma pergunta. Vamos ver agora como acontece e por que a gente tem que se preparar. You have no style or sense of fashion? Well, I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. Claro, dificilmente como você vai encontrar um entrevistador, um gestor que vai te tratar da forma como a gente viu aí. Porém, o filme tem essa ferramenta aí que ele pode usar, desse exagero, né, para você, em vez de construir uma entrevista ruim com 10 minutos, com exagero, ele constrói uma entrevista ruim em 2, 3, aí, igual ele fez. Por que se vestir adequadamente é importante? Por 2 razões. Primeiro, que você não quer estar vestido mal para aquela vaga. A Andrea não quer trabalhar na Runway, ela não se interessa por moda no começo do filme. Então, para ela tanto faz. A gente entende o porquê que ela tá naquele momento. Porém, é interessante que você se vista para o emprego que você quer, né? Esse é um ditado bem antigo. E naquilo, se você tem a possibilidade, né? Vou me entrevistar, vou fazer uma entrevista na Elias Clark, que tem a Runway. Se tem a possibilidade de você ir ali, o ideal é que você fosse vestido de uma maneira mais moda. O que é moda? Depende, a moda ela evolui com o tempo. Mas com certeza não é que nem ela estava se vestindo com uma saia de lã e um suéter, né? Tanto faz, na verdade, o que ela estava vestindo. O importante é que você não tem que estar nem subvestido, né? Então, vestido muito, vamos dizer assim, muito casual para uma vaga formal, e você também não quer estar vestido muito formalmente, senão você passa desespero pela vaga. Cuidado com isso. E ainda dentro desse assunto, um bônus, né? Cuidado com o que você come antes da entrevista, né? Vamos ver essa cena. Muito bem, pessoal, preparando-se. Cebola, alguém comeu bagel? Repara que o Nigel, né, um outro personagem importante no enredo, ele fala: quem aqui comeu um bagel de cebola? Claro, vamos lá, ali a piada é mais sobre a questão das modelos serem magras, não comerem carboidrato, etc. Mas
quem em sã consciência, né, come algo que é feito de cebola antes de um momento onde você vai precisar conversar com a pessoa próxima ali. Você acaba que não, que né, na cena da entrevista mesmo, a Andrea tá de pé e tal, mas poderia ser muito juntinho. Então toma cuidado. Eu tenho até uma história interessante aqui para contar, que uma vez eu fui fazer uma vaga de vendedora, né? Eu tava fazendo as entrevistas e a moça sentou perto de mim, a gente tava conversando ali próximo e ela tava vestida bem, o vestimento era zero problemas, mas quando ela falou comigo eu senti um hálito de álcool. E essa entrevista era tipo 9h30 da manhã. E nada contra não, né? Não bebam 9h30 da manhã, isso é um sinal de que você precisa de ajuda. Mas nada contra os hábitos pessoais da pessoa, mas ela podia pelo menos não ter feito isso antes de uma entrevista onde isso ia ser facilmente detectável, né? Então tomem cuidado com a vestimenta e também com a higiene básica, vamos chamar assim. Tome banho, escove os dentes antes de ir, não como uma coisa muito que vai causar um mau hálito antes de ir, etc, etc, etc. Ok? Essa é talvez uma dica que com certeza eu já dei e eu já falei até exemplos de perguntas que você deve saber responder, mas vamos lá. Dica 5 aqui. Saiba responder perguntas básicas de entrevista. Pode ser que você vai fazer uma entrevista numa pessoa que queira ser muito disruptiva, ou uma entrevista num lugar muito modernoso, um Google da vida, etc., onde você tenha perguntas loucas, né? Qual tipo de unicórnio você gostaria de ser? E a pessoa tem ali um objetivo, etc. Mas perguntas como, me fale um pouco sobre você, por que você quer trabalhar aqui, quais são seus pontos fortes, pontos fracos, quais são seus planos para daqui a tanto tempo. Essas perguntas, elas têm muita chance de aparecer. Pode ser que não apareça, você deu sorte, não apareça, ou deu azar se você se preparou, né? Mas saiba responder. Vamos ver essa cena aqui. Who are you? My name is Andy Sachs. I recently graduated from Northwestern University. And what are you doing here? Well, I think I could do a good job as your assistant. Difícil. Vamos lá. Claro que a cena em si dá um pouquinho de vergonha alheia, porque a Andrea, ela engasga em vários momentos, e ela responde mal, e a Meryl Streep está fazendo um papel de uma megera ali, de uma pessoa, né, de uma gerente ruim, malvada, abusiva, etc. E ela vai fazer esse papel o resto do filme. Porém, ela faz duas perguntas que são perguntas, assim, muito comuns em entrevista, que a gente tem que saber responder. Ela faz duas perguntas muito importantes. Quem é você? Quando eu pergunto quem é você, o que eu quero ali é que você me responda. Essa pergunta é o equivalente, vamos dizer assim, fale um pouco sobre você. Quem é você? O que você fez? O que você faz? Etc, etc. Falar um pouco, contar um pouco da sua história. A gente fez um vídeo só sobre perguntas de entrevista, mas e a gente pode procurar um desafio rápido, e tem como a gente perguntar, a gente tem que saber responder essa pergunta. A gente não pode começar nem lá atrás e nem falar, não tem muito o que falar de mim. As duas estão erradas. Você tem que saber responder um pouquinho da sua graduação, ou da sua último momento de educação, último momento de trabalho, e alguma coisa aí relevante para aquela vaga. E a segunda pergunta que ela faz é, o que você está fazendo aqui? Quando ela pergunta isso, o equivalente de pergunta seria assim, por que você quer trabalhar aqui? Se você está aqui, você está fazendo o quê? Porque quando ela olha, vamos lá, né, a Meryl Streep, a Miranda, ela faz um papel de uma pessoa sacana, uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica. Mas no fundo, vamos tentar ver pelo lado do gestor um pouquinho, vamos tentar tirar a parte rude dela. Ela olha para aquela pessoa e está muito claro que ela não se veste na última moda, que ela não tem um interesse visual por moda. Então a pergunta que ela faz é uma pergunta um pouco mais séria. O que você está fazendo aqui? Você tem que saber responder por que você quer trabalhar naquele lugar. É uma pergunta que no vídeo que eu falo sobre perguntas de entrevista, eu falo que eu não gosto muito dela e eu evito fazer. Mas é uma pergunta que é bastante comum de aparecer. Então a gente tem que saber responder. Então essa dica é, saiba responder perguntas comuns de entrevista. Vamos lá. Se você perguntasse, né, eu gosto muito de comparar a relação profissional com a relação romântica que a gente tem.
Se você perguntasse para sua pessoa amada, por que você me ama? E essa pessoa te respondesse, que ninguém mais estava disponível, tenho você, então é isso, eu te amo porque não tem coisa melhor. Você ia se sentir bem? Aí pode ser, né? Eu não tenho namorado, mas se ele falasse, se eu tivesse um pra falar isso, pelo menos. Não, etc. Esquece a parte piadinha. Pensa que isso não é uma coisa legal de ouvir. Não é legal ouvir que você tá ali porque das opções você foi a que sobrou. A gente gosta de se sentir especial. Ali é o momento da empresa se sentir especial. Então vamos ver essa cena para vocês entenderem do que eu tô falando. Yeah, I came to New York to be a journalist and sent letters out everywhere and finally got a call from Elias Clark and met with Sherry up at Human Resources and basically it's this or Auto Universe. Vamos lá. Duas coisas muito erradas aí, né? A primeira é que ela fala que mas eu quero trabalhar aqui porque eu mandei muito currículo, eu mudei pra cá e tem um monte de currículo, finalmente fui chamado. Tá errado. Você está mostrando desespero. E não é que é uma coisa ruim e que necessariamente vai te eliminar. Mas entre uma pessoa desesperada e uma pessoa segura, segurança geralmente é um traço de personalidade que a gente acaba preferindo em quem a gente vai contratar. É difícil contratar uma pessoa desesperada. Você não sabe se ela tá naquela entrevista porque ela quer trabalhar naquele lugar ou porque ela precisa de dinheiro. Então, claro, talvez você precise de dinheiro, tudo bem. Mas tenta naquele momento, pelo menos parecer que não é só o dinheiro que te atrai. Então tenta não falar que mandou um monte de currículo, que, meu Deus, socorro. E a segunda coisa que ela fala na cena ela fala assim, era isso ou uma outra revista. Então não fala que eu tô aqui porque era isso ou outra coisa. Você colocou, basicamente, você falou assim, eu tô aqui porque é o menos pior. Então toma muito, mas muito cuidado para não passar desespero na sua entrevista. Ou para não mostrar para aquela pessoa que, vamos tirar de novo, né, tentando humanizar um pouquinho a Miranda, que não é um personagem legal para se trabalhar, mas vamos tentar humanizar, é uma pessoa que ama o que faz. Imagina se você ama muito o que você faz, vamos lá, imagina que você ama muito seu cachorrinho e alguém fala que seu cachorrinho é o menos pior. Não é legal. Então a Miranda ama o que ela faz. Você falar que é isso ou outra coisa, não é uma coisa legal para você dizer no momento da entrevista. Então tome muito cuidado com o discurso que você traz para dentro da sua entrevista. Se alguém perguntar por que você quer trabalhar aqui, tem alguns motivos ali, né? Se prepara, né, como eu disse lá atrás, e tem esses motivos. Tem esses motivos pelo qual você quer trabalhar ali, muito na ponta da língua. Eu gosto muito de moda, acho muito interessante, é um tema que eu sempre adorei conhecer. Talvez não esteja vestido para isso, mas eu sempre gostei muito. Eu acho que é um tema que eu quero me especializar no futuro, é um tema que na faculdade me interessei. Não sei, dá uma desculpa. Não tô falando pra você mentir na entrevista, tanto é que a primeira coisa que eu falei pra vocês é refletir se você quer trabalhar ali ou não. Mas se você quer, dá os motivos pelos quais você quer trabalhar ali, que não sejam só dinheiro. Se for, fala isso, mas é provável que você não seja contratado. Esse tópico é um pouquinho controverso de falar. Ele talvez, até o próprio filme ele desmereça o que eu vou falar aqui, mas eu vou tentar explicar, né? Vamos primeiro ver a cena e aí depois eu vou falar. Which exposed the exploitation of... Okay, you're right. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, and I don't know that much about fashion, but I'm smart. I learn fast and I will work hard. Então vamos lá. Na cena a gente vê ela insistindo, né? Mas na verdade, a maneira como ela insiste é se vangloriando. Então vamos lá. Por que ela está se vangloriando? Ela está falando dos prêmios que ela ganhou, dos cargos que ela teve, do trabalho que ela fez. Ela está tentando mostrar como ela é boa ali. Vamos lá. Se não houve a pergunta, me conta um pouquinho dos seus prêmios, me conta um pouquinho do que você fez na faculdade, me conta um pouquinho. Se não teve o momento, vai parecer arrogância. Mas era o último momento que ela tinha. Era. Vamos lá, e é uma outra, né, uma mini dica aqui junto, né? Então, a primeira coisa, de novo, reforçando, não se vanglorie. Se houver a pergunta, se a pessoa perguntar sobre os seus projetos, perguntar sobre os seus prêmios, perguntar o que você alcançou, legal, fala mesmo. A pessoa quer saber aquilo, você quer falar, misturou, tá ótimo. Porém,
Se não houve a pergunta, então a pessoa, na verdade, ali naquele momento, até a pessoa te dispensou já. E você continuar falando, mas eu ganhei isso, mas eu tive esse trabalho, mas eu... Não vai pegar bem. Ponto final. Não tem o que te falar. Não pega bem. Parece que você é uma pessoa arrogante, que quer mostrar que você é melhor que todo mundo. Tudo bem, que eu sei que é o intuito da entrevista, mas nesse momento talvez não seja a melhor coisa a se fazer, tá? A segunda coisa ali que a gente tem que aprender nisso você pode me perguntar, mas Wagner, né, a pessoa me dispensou, eu posso ter essa, que nem a Andrea teve, né, essa última tentativa aí de mostrar que eu trabalho, que nem ela fala, né, que ela trabalha duro, que ela aprende rápido e tal, mesmo se não houver? Vamos lá, deu certo pra Andrea, né, ela vai lá e talvez por essa última frase ela foi lá e conseguiu o trabalho. A primeira coisa se a pessoa já te dispensou no meio da entrevista, se a pessoa foi rude, você não conseguiu mostrar os seus talentos na entrevista, você nem tem certeza se você quer trabalhar naquele lugar, vaza, vai embora, corre disso. Como a gente vai ver no resto do filme, né? Não é uma experiência muito boa que a Andrea passa. Ela passa por muitos maus bocados ali, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de desespero, vamos chamar assim, de nossa, eu preciso entrar de qualquer jeito. Pensa, a pessoa foi rude, a pessoa que vai ser o seu gerente foi rude, te dispensou, não foi legal e você mesmo assim quer ficar ali, toma cuidado. A segunda coisa é que se você for usar essa tentativa, tem que ser realmente um último recurso. Se a pessoa realmente falou assim, eu não quero mais falar com você, não passou, não vai. Porque geralmente as entrevistas elas terminam de uma maneira bem duvidosa. A pessoa fala, eu vou te ligar, você vai receber a resposta tal dia, a gente está entrevistando outras pessoas. Então, se você tem a possibilidade, se você olhou e fala, me dê bem na entrevista, foi legal, talvez eu seja chamada, melhor ficar pela incerteza. Porque se a pessoa ali até gostou de você, vou chamar para a próxima fase. E aí você fala, eu trabalho duro, é o que eu falei na outra dica. Passa desespero. E talvez pela sua tentativa de ficar, você acaba sendo eliminada. Então tome muito, muito, muito cuidado. Eu, pessoalmente, não recomendo essa última tentativa, tá? Só se for um último recurso e mesmo assim, repensa se você quer trabalhar ali, certo? E por último, a cena bem curtinha agora. Thank you for your time. É isso, talvez a única coisa que a Andrea fez de muito, muito correto dentro da entrevista dela. Mesmo sendo a pessoa sendo rude, mal educada, etc, 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 ela ainda consegue virar para trás e com um sorriso no rosto falar muito obrigada pelo seu tempo. Pessoal, se tem uma dica que é assim, infalível em entrevista, né, além de ser pontual, é agradecer pelo tempo da pessoa. Agradeça, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me receber. Gostei muito daqui, espero vir de novo. Fazer uma piadinha, mas terminar com um agradecimento. Aquela pessoa, por mais que ela tenha uma vaga, seja uma relação profissional, seja uma coisa um pouco mais fria, essa pessoa te recebeu e te ouviu durante 30, 60 minutos. Então, agradeça a ela pelo tempo dela. Mas ela devia agradecer o meu tempo. Sei, mas se você for entrar por esse fato, você nunca vai agradecer ninguém. Vai entrar por esse caminho, você nunca vai agradecer ninguém, né? Então, agradeça o tempo dessa pessoa. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram comigo. O vídeo hoje foi isso, foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer no canal. Eu realmente gosto muito do Diabo Veste Prada. E eu acho que é um filme que talvez eu me inspire em fazer mais vídeos sobre ele. Se você gostou, deixa um likezinho, me manda um comentário sobre algum tópico que você acha que o filme cobre também, que você gostaria de ouvir mais a respeito. Se não gostou, deixa um dislike, me deixa um comentário falando como é que eu posso melhorar. Siga Desafio Certo nas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, o próprio YouTube, a gente tem também um canal de podcasts. Então, tá tudo aqui embaixo no texto do vídeo. Eu quero agradecer demais o tempo de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.